O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs presentes aqui na nossa catedral, também aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação, celebrando este dia tão importante para a nossa diocese, 59 anos de criação da nossa diocese de Mogi das Cruzes. Nós pertencíamos à Arquidiocese de São Paulo e depois, desmembrado, formamos então a nossa querida diocese de Mogi das Cruzes aqui na região do Alto Tietê, formado por 10 municípios, diversas paróquias, centenas de comunidades. E a diocese é, de fato, uma instituição muito importante dentro da igreja. A diocese é a porção do povo de Deus reunida em torno do seu pastor próprio, que é o bispo diocesano. Hoje em vigor, bispo diocesano de Mogi das Cruzes é Dom Pedro Luiz Stringini. Por isso nós nos alegramos em ver que Deus, na sua infinita misericórdia, congregou-nos como seu povo e nos faz caminhar na vida da fé, na vida da igreja, na vida dos sacramentos, dentro dessa catedral, que é a igreja mãe de todas as igrejas da nossa diocese, aqui de um modo muito especial, onde os sacramentos são celebrados para que a vida de Deus chegue até o seu povo. Todos os sacramentos conferem a vida de Deus para o seu povo. Então, por isso, é uma grande alegria. Só uma curiosidade, catedral, igreja catedral, chama-se catedral, porque é a igreja onde está contida a cátedra. Cátedra é aquela cadeira bonita que tem lá em destaque, que é justamente o símbolo visível do governo do bispo diocesano. Então a cátedra é o símbolo visível do governo do bispo diocesano. É de onde o bispo nos ensina. Cátedra é o lugar do ensino, onde o bispo ensina a fé. Por isso a igreja que contém a cátedra é a igreja catedral. Só uma curiosidade para nós, por isso chama-se assim a nossa igreja. Pois bem, mas hoje também é dia de São José de Anchieta, um apóstolo brasileiro, é chamado apóstolo do Brasil porque evangelizou aqui o Brasil em meio a tantas dificuldades, em meio a tantas lutas contra diversos adversários, contra si mesmo também, evangelizando numa terra inóspita, em meio a um povo que era averso à fé, mas ele, numa grande devoção à Virgem Santíssima, ele conseguiu vencer e se tornou um grande evangelizador. São José de Anchieta escreveu um enorme poema à Virgem Santíssima, tanto que algumas imagens mostram ele à beira da praia, escrevendo na areia um poema à Virgem Santíssima, mas um enorme poema de louvor à Virgem Maria, que o sustentou, que o acompanhou e que fez dele esse grande evangelizador, mesmo nas situações mais difíceis. Às vezes nós reclamamos que evangelizar dentro da nossa casa é difícil, evangelizar os nossos é difícil, porque não querem escutar, não querem... Imagina para aquele homem evangelizar nas situações em que ele o fez, mas de fato
ele conseguiu levar muitas pessoas ao Cristo, tinha um grande amor, um grande zelo pelas almas, e assim então salvou muitos, né, muitos de nós brasileiros, os nossos primeiros antepassados, levando-os à fé, levando-os a Cristo Jesus. A grande evangelização é essa, levar a Cristo Jesus, que Ele é o centro e o fim de todas as coisas. Nós vimos Jesus falando no Evangelho de hoje, um Evangelho muito propício para tudo isso que nós estamos celebrando, justamente quando Jesus diz que não veio para abolir a lei antiga, mas veio para dar pleno cumprimento da lei. Em Jesus, toda a lei, toda a profecia se cumpriu, né? Se cumpriu na pessoa de Jesus. Nós temos aquela imagem bonita quando Jesus entra na sinagoga e lê o livro do profeta Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu, me enviou para evangelizar os pobres, para anunciar o ano da graça do Senhor. Jesus fecha o livro e diz, hoje se cumpriu essa palavra. Estava falando dele mesmo. Ali é um símbolo, mas tudo que falava de Jesus e tudo que continha na lei e nos profetas se cumpriu em Jesus. Letra por letra. Mas Jesus diz uma coisa aqui que nos ajuda muito a entendermos a nossa fé. E quem sabe até de vencermos algumas tentações que nós vivemos no tempo de hoje. E aí ele diz aqui, nada será tirado da lei. A impressão que nós temos é que com o passar do tempo, nós precisamos ir modificando as coisas para que ela fique mais atrativa. E isso, quando chega no âmbito da fé, torna-se um problema muito sério. Porque a nossa fé não é renovada. Talvez o modo como nós falamos, a linguagem que nós usamos para dizer sobre a fé possam ser, de uma certa forma, atualizados. Mas a fé não. A fé que nós pregamos hoje é a fé dos apóstolos de 2000 anos atrás. A fé que nós pregamos hoje é a fé de 2000 anos. Então, quando Jesus diz aqui, né, nenhum mandamento será tirado, quer dizer que nós não vamos vivendo de novidades, mas agora é diferente. Tem uma história interessante de que um homem ficou 20 anos sem participar da missa. 20 anos. E depois de 20 anos ele voltou. Quando terminou a missa ele foi falar com o padre e disse, nossa padre, fazia 20 anos que eu não vinha na missa. O padre, sim meu filho, ele falou, e não mudou nada. Não, e não vai mudar. E não vai mudar nunca. A missa que o padre celebra hoje é a mesma missa. Claro, na sua essência, é a mesma que Jesus celebrou na última ceia. As palavras que o padre fala para que o pão se torne corpo de Cristo, são as mesmas que Jesus disse. Em outra língua, mas são as mesmas palavras. A fé, ela não é mudada. Tem gente que acha que a igreja se tornou outra igreja depois de um tempo. De um tempo para cá agora é outra. Não, não é outra, é a mesma. A fé é a mesma. Mas a nossa mentalidade atual, ela pressupõe que, para que algo seja verdade, tem que ser algo que eu concorde. E aí nós vamos vivendo essa ideia de que, para que eu acredite, então você tem que me convencer. Não me convença. E aí, pior ainda, eu vou ensinando. Hoje tudo é fácil, né? Todo mundo tem um celular desses, aponta a câmera para a fuça, para a cara, e fala o que quer. Ensina, entre aspas, o que quer. Mas nunca pode ser feito isso em nome da igreja. E eu vou dizer mais para vocês, mesmo que seja eu, mesmo que seja um padre não fala em nome da igreja, quando ele fala contrário à igreja. Se eu chegar aqui para vocês e disser assim, olha, Jesus não está presente na Eucaristia. Primeiro que vocês vão dar risada de um padre falar um absurdo desses, né? Ou de desespero ou de dó de um padre falar um absurdo desses. Porém, isso não é a fala da igreja. Eu, como padre, se falar isso, eu que rompi com a igreja. Eu que estou fora da comunhão com a igreja, com a verdade. Por isso que Jesus fala, quem
não praticar a lei e ensinar os outros a fazer coisas erradas, aqui que está o perigo. Quando eu ensino os outros a fazer as coisas erradas, parece que tem gente que não se contenta em fazer coisas erradas, ainda tem que levar os outros a errar junto. Quem fizer isso, Jesus usa uma linguagem que é bonita, será o menor no reino dos céus. Mas quem praticar e ensinar os outros a praticar, esse será grande no reino dos céus. Essa é a questão. Estar unido à igreja, corpo de Cristo, aqui na nossa diocese, visivelmente, nessa porção do povo de Deus, governado pelo nosso bispo. Estar em unidade. A igreja é uma unidade, não uma uniformidade, não são todos iguais, mas é uma unidade. A diocese é o ponto de unidade entre esse povo que vive dentro dessa diocese, para que todos possam dar um culto agradável a Deus, para que todos sejam alimentados pela fé e para que todos sejam alimentados pelos sacramentos. Viver isso é ser grande no reino dos céus. Por isso nós louvamos a Deus pela criação da nossa diocese, porque nos dá acesso ao Cristo, nos dá acesso imediato e direto ao Cristo. Gente, vocês não têm ideia do que é um bispo. O nosso bispo diocesano, quando Dom Pedro Luiz está no altar celebrando a Eucaristia, ele é ligado diretamente aos apóstolos. Diretamente. Os apóstolos foram ordenados por Jesus. Aqueles apóstolos ordenaram outros apóstolos, que ordenaram outro e outro, até chegar em Dom Pedro Luiz. Dom Pedro é um sucessor direto dos apóstolos. Quando ele está no altar celebrando a missa, presidindo a Eucaristia, presidindo na caridade toda a diocese, nós estamos ligados diretamente a Jesus. Olha o que é um bispo. E nós temos o nosso bispo. Ai de quem fala mal do bispo. Ai de quem é contra o bispo. Não porque é Dom Pedro, é o bispo, a pessoa do bispo, a missão do bispo. Ele é a diocese. Santo Inácio de Antioquia foi um bispo mártir que foi morto pela fé no século II, comecinho do século II. E Santo Inácio dizia, guardem bem isso que o padre vai dizer para vocês: onde está o bispo, está a igreja. Onde está a igreja, está Jesus Cristo. Essa é a nossa diocese de Mogi das Cruzes. Temos um bispo, temos Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus faça de nós povo santo, povo feliz, por estarmos nessa diocese, recebendo de Deus as suas graças. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.